todo empregado que ele sofre um acidente no trabalho e em decorrência do trabalho, ele tem direito ao seguro do acidente, que quem paga esse seguro é o empregador, além de indenização se o empregador agiu com dolo ou culpa. Por exemplo, quando o empregador não ofertou os EPIs para ele, tá? Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para o trabalhador urbano, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato. E até 2 anos após a extinção do contrato, o contrato para o trabalhador rural. O que é isso, professora? Observe, gente. Vamos supor o seguinte, eu trabalho há 10 anos em uma empresa e há 10 anos essa empresa não me paga o meu terço de férias. Tem 10 anos que eu não recebo o meu terço de férias, tá certo? E a empresa resolveu me demitir. Eu tenho o direito de entrar com ação para requerer as férias não pagas. Quantas férias não pagas? Os créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos. Ou seja, dos últimos 5 anos. As últimas 5 férias. Professora, e o que aconteceu? Ele estava devendo 10. A senhora tem direito a pedir 5? Eu tenho direito a pedir 5. E o que aconteceu com as outras 5 que ele não pagou? Eu perdi. Eu perdi aquelas outras 5 que ele não pagou. Por isso que é muito bom ser empregador caloteiro no Brasil. É muito bom ser empregador caloteiro no Brasil. Por quê? Porque o empregado não vai demandar uma ação contra ele porque ele tem medo de perder o trabalho. E depois que ele perde o trabalho, ele só tem direito aos créditos não pagos dos últimos 5 anos. E ele tem direito a entrar com essa ação por quanto tempo? O prazo prescricional para que ele entre com essa ação para pedir esse valor não pago é de 2 anos. Tá, entendi. Então eu tenho 2 anos depois que eu saio do meu emprego para demandar contra o meu empregador. É isso aí. E, gente, se eu deixo para o último ano para entrar com essa ação, ou seja, ao final do 2º ano, observe, eu perco mais 2 anos de direitos de férias. Então eu só vou poder pedir 3 férias não pagas, porque eu demorei 2 anos para entrar com a ação, tá certo? Então é isso que está trazendo aqui a nossa Constituição. E o empregado rural tem 2 anos. Também o direito do trabalhador, ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais. Esse aqui foi revogado até o limite de 2 anos após a extinção do contrato. Houve equiparação, vocês me perdoem, houve essa equiparação. Vou até tirar aqui do meu slide. Outro direito, proibição de diferença salarial, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critério de admissão ao trabalhador de portador de deficiência. Proibição de distinção entre trabalho manual técnico e intelectual entre os profissionais respectivos. Isso aqui, gente, ó, não é diferença entre trabalho manual, técnico e intelectual. Não, cada um tem sua especificidade. Mas eu não posso, por exemplo, entre trabalho manual, pessoas que exercem a mesma atividade manual, eu estabelecer distinção, porque um é trabalho manual, mas é homem, e o outro é trabalho manual, mas é mulher. Tá? Não existe essa distinção, não pode ter essa distinção. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos. Turma, aqui a Constituição ela me trouxe uma regra muito difícil de a gente entender aqui, tá? Olha só, como é que a gente tem que ler esse inciso? A gente tem que ler esse inciso de trás para frente. Menor de 14 anos não pode trabalhar. Qualquer trabalho aos menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Menor de 14 anos não pode trabalhar. Somente na condição de aprendiz a partir dos 12. Então, entre 12 e 14 anos, pode ser aprendiz, é o que a gente chama de menor aprendiz. Tá certo? Entre 12 e 14 anos, o menino pode ser menor aprendiz, tá? Entre 14 e 18, pode trabalhar. 12 e 14, menor aprendiz. 14 a 18, pode trabalhar. Só não pode trabalhar em trabalho insalubre, noturno ou perigoso. A partir dos 18, qualquer trabalho. Então fica fácil a gente decorar assim, ou a gente aprender assim. Menor de 12 não pode trabalhar, que é trabalho infantil. Entre 12 e 14 pode trabalhar na condição de aprendiz.
Entre 14 e 18 anos incompletos, pode trabalhar de dia, não pode trabalhar nem à noite, nem em situação insalubre. A partir dos 18 anos, pode se lascar inteiramente, tá certo? Vamos lá. Uma correção aqui, eu estou aqui lendo às vezes o artigo incorreto. Proibição de trabalho noturno, perigoso e insalubre aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho aos menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Então, é isso. De 0 a 14 não pode trabalhar, perdoe, viu gente, fazendo essa correção aqui, de 0 a 14 não pode trabalhar, de 14 a 16 pode trabalhar na condição de aprendiz, de 16 a 18 não pode trabalhar à noite, nem trabalho insalubre, e a partir dos 18 qualquer trabalho. É isso. Até 14 não pode, de 14 a 16 na condição de aprendiz, que é o menor aprendiz, de 16 a 18 pode trabalhar de dia e não pode trabalhar em condição insalubre, e a partir dos 18 qualquer trabalho. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso, ou seja, não tem em relação a direitos empregado permanente e empregado avulso, que é aquele que presta serviços, eles têm igualdade de direitos. Aqui, turma, vale a pena a gente dar uma lida nesse parágrafo único no que diz respeito ao seguinte: há uma certa equiparação, houve uma certa equiparação em relação ao empregado doméstico, tá? Então, vários incisos que nós lemos se aplicam também ao empregado doméstico. A Constituição, além desses direitos individuais ou direitos coletivos, ela fez a previsão também de alguns outros direitos sociais, tá certo? Que é o direito à liberdade de associação, profissional ou sindical, sendo que ninguém é obrigado a associar-se ou a permanecer associado. As pessoas elas entram na organização sindical se elas entenderem que devem fazê-lo, tá certo? A importância dos sindicatos é que eles defendem os interesses profissionais da categoria, dentro principalmente numa esfera política, tá? É livre a criação de sindicatos, de associações profissionais, né? E não pode a lei exigir nenhum critério, nem autorização do Estado para a criação de sindicatos ou associações. Então o Estado ele não é obrigado que o Estado autorize, é de livre criação ou livre modificação a criação dos sindicatos. E não se pode estabelecer nenhuma restrição, exceto aquelas específicas para a criação da organização dentro do que a lei traz, tá? Uma vez criado a organização do sindicato, ela é livre daquelas pessoas que estão se sindicalizando, tá? A organização do sindicato ela é livre. Os sindicatos, eles, uma vez criados, eles podem ver qual vai ser a sua principal forma de custeio, tá?
ela independe do próprio poder público para ser custeado. Então, a categoria ela vai estabelecer qual o valor da contribuição sindical que dos seus filiados irão pagar. Tá? É importante dizer que, para evitar perseguições, aqueles empregados que forem dirigentes sindicais, eles possuem estabilidade contra a demissão sem justa causa e a demissão arbitrária. Né? Eles têm uma certa estabilidade, exatamente porque os dirigentes são aqueles que mais lutam pela categoria. Então, eles sempre vão bater de frente com os empregadores, tá certo? Então, eles possuem, por essa razão, estabilidade desde o momento em que eles se elegem até um ano após a sua saída da direção do sindicato. Outro direito muito importante previsto na nossa Constituição é o direito de greve. Né? O direito de greve, gente, direito de greve é a principal arma do empregado para lutar pelos seus direitos. Sendo que a greve, gente, não é só parar e botar barricada, não. A própria atuar de uma forma ou muito eficaz ou lenta também pode ser exercício de direito de greve. Por exemplo, se a polícia quiser atravancar, quiser pedir um aumento, uma boa forma da polícia fazer greve é, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal fechar as estradas e começar a fiscalizar carro por carro. Praticamente eles fecham o país inteiro. Se eles forem parar todos os carros, exercer fielmente a sua função, aquilo ali faz com que o país pare, né? Mas é um direito do trabalhador, um direito de autodefesa do seu trabalhador, direito de greve. Sendo que o servidor público não tem a lei do direito de greve, tá certo? O direito de greve está previsto no artigo 9º da Constituição Federal. Bom, gente, esses aqui eram os principais direitos sociais que eu tive que passar para vocês. Eu agradeço a paciência e um grande beijo.